Eles se chamam de irmãos. Falam em virtude, fraternidade e no grande arquiteto do universo. Estão em posições de poder, nos negócios, na política, mas por trás dos aventais, dos compassos e dos juramentos de segredo, a Igreja Católica enxerga um perigo mortal para a alma. Porque a maçonaria, que se apresenta como uma escola de moral, foi condenada mais de 200 vezes pela Igreja. O que acontece quando um católico entra para a maçonaria? A resposta é mais direta do que você imagina. Muitos pensam que a briga é por poder ou política. Mas o conflito é muito mais profundo. Ele está na alma da fé. A maçonaria prega a crença em um grande arquiteto do universo. Parece bom, certo? Mas quem é esse arquiteto? Para a maçonaria, pode ser qualquer Deus. Alá, Buda, Ganesha, ou até mesmo uma força cósmica. Jesus Cristo é colocado no mesmo nível de outros mestres da humanidade. Para a Igreja, isso é o pecado do indiferentismo religioso. A ideia de que todas as religiões são caminhos igualmente válidos para Deus. Mas para o católico, só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aceitar a visão maçônica é, na prática, negar a divindade única de Cristo. Para se tornar um maçom, o candidato faz um juramento solene. Um juramento de sangue, com punições terríveis em caso de traição, como ter a garganta cortada ou o coração arrancado. Embora muitos maçons hoje digam que isso é simbólico, o juramento é feito sobre um livro sagrado, invocando Deus como testemunha de um pacto de segredo absoluto. A Igreja pergunta: que tipo de boa obra precisa de um juramento tão terrível e de um segredo tão profundo que um homem não pode revelar nem mesmo ao seu confessor? Jesus disse: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. O segredo maçônico, por sua natureza, afasta o homem da transparência do Evangelho e o prende a uma lealdade que se sobrepõe à sua própria consciência e à Igreja. A primeira condenação veio em 1738, com o Papa Clemente XII. Desde então, papas como Pio IX, Leão XIII e Pio X reafirmaram: católicos e maçons não se misturam. Mas e hoje? Em 1983, um novo Código de Direito Canônico foi publicado, e alguns pensaram que a proibição havia sido abrandada. Para acabar com a confusão, o então cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, publicou um documento oficial da Congregação para a Doutrina da Fé. O texto é cristalino. Permanece, portanto, imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja e, por isso, a inscrição nelas continua proibida. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Não há espaço para interpretação. Além do indiferentismo, a maçonaria promove duas filosofias contrárias à fé: o relativismo e o naturalismo. O relativismo é a ideia de que não existe uma verdade absoluta. A sua verdade é tão válida quanto a minha. Isso destrói a base da fé católica, que se fundamenta na verdade revelada por Deus. O naturalismo, por sua vez, nega a necessidade da graça divina e do sobrenatural. Para o maçom, o homem pode alcançar a perfeição moral apenas com suas próprias forças e razão, sem a ajuda de Deus, dos sacramentos ou da Igreja. É uma visão que exalta o homem e esvazia a cruz de Cristo de seu poder. A maçonaria, no fundo, propõe uma salvação pelo conhecimento e pelo esforço humano, não pela fé e pela graça. É uma religião paralela que compete diretamente com o cristianismo. Portanto, a incompatibilidade não é uma questão de preconceito, mas de coerência. Ser católico é crer em Jesus Cristo como o único Salvador. É viver na luz da verdade, sem juramentos secretos. É depender da graça de Deus, e não apenas da força humana. A Igreja, como mãe, alerta seus filhos para um caminho que, sob a aparência de luz, leva para longe da verdadeira luz do mundo.
A escolha é clara: não se pode servir a dois senhores. Se você é católico e está pensando em entrar para a maçonaria, ou conhece alguém nessa situação, a mensagem da igreja é um chamado à fidelidade. A porta da casa do Pai está sempre aberta, e nela não há segredos, apenas a verdade que liberta. Compartilhe este vídeo para que mais católicos conheçam a verdade.